todo mundo vai te dizer que venda é técnica. E é mesmo, venda tem uma receita de bolo para você seguir. Tem a parte meio artística do vendedor, tem a parte do ler a mente do consumidor, entender o que ele quer, tem o consultivo, mas isso é técnica. E aí a técnica vai passar por processos e por pessoa. Pessoa vai entrar muito treinamento, processo vai entrar muita técnica. E para falar desse assunto, hoje eu trouxe o cara que é foda nisso. Rubens Milaré tá aqui na minha frente. Ele, bicho, já veio, é do varejo, vive o varejo, já foi do varejo esportivo, tá na área de brinquedos, mas ele atua em várias frentes. E a gente vai falar disso hoje, né não? Processo e gente. É isso que vende? Só muda o CNPJ. No final do dia, se a gente encontrar as técnicas, a gente vai mais rápido. Se a gente conseguir engajar as pessoas, o resultado vem. Então ele tá prometendo para você, você vai conhecer as técnicas. Roda a vinheta aí. Eu acho que foi na década de 60 ou de 70 que McCarthy definiu os 4 P's. Praça, produto, preço e promoção. Aí a gente aprende que no marketing de serviços ainda tem mais 2 P's, que são os processos e as pessoas. Eu poderia dizer que você fica não só no de serviço, mas de produto, cuidando desses 2 P's, e que são os 2 P's, do meu ponto de vista, mais difíceis, porque criar um produto, claro, é difícil, mas você criou uma vez, está criado. Pessoa e processo é todo dia, todo dia. Você pegou os mais difíceis, Rubens? É rotina, execução, é disciplina, a excelência só vem disso, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim que dos 3 P's que um engenheiro trabalha, eu sou engenheiro de gestão, né? Processo, produto e pessoas. Produto não reclama, processo também não reclama, mas pessoas reclamam. Então o mais difícil ali era trabalhar a gestão de pessoas, né? Mas quando a gente fala de resultados e resultados na veia, é processos e pessoas, né? Obviamente tem o produto ali ou o serviço, mas no final do dia, se eu não tenho os melhores processos com as melhores técnicas e as pessoas engajadas para executar, a gente não atinge os resultados. E Tostines vende mais que a Fresquinho ou a Fresquinho porque vende mais? Assim, no sentido de, é melhor ter pessoas boas porque elas vão executar bem o processo? Ou é melhor ter um processo bom que não importa qual pessoa que esteja ali, ela vai funcionar? Você investiria primeiro em pessoas ou em processos? Primeiro em pessoas, primeiro sempre quem, né? Não adianta a gente trazer os processos se quem vai executar os processos são as pessoas. E no mundo das vendas não é diferente, né? A gente tem os profissionais de vendas e muitos deles já têm alguns trejeitos, alguns vícios até de linguagens ali, mas todos ali têm alguma técnica por detrás, né? E no final do dia é isso que vai te dizer ali o que faz converter mais, o que faz vender mais, o que faz gerar mais lead no final do dia, né? Então, primeiro pessoas, depois processos. Diz uma coisa, então vamos treinar pessoas. Quando você treina pessoas, você consegue me dizer o quanto a tua equipe começa a ficar mais efetiva? Porque existe um pensamento que é assim, de gente que diz que treinar é jogar dinheiro fora, não vai mudar tanto o resultado, e tem gente que diz que muda o resultado, só que aí a pessoa pede demissão, vai para um lugar melhor, então não treina. Me diz aí, você que vive de treinamentos e sabe a importância disso, o que você vê de transformação depois de treinamentos dentro de empresas? O treinamento, ele na verdade é o desenrolar, né, o desenvolver das pessoas, né? Então, claramente as pessoas se desenvolvem ali, né? O custo de não desenvolver é muito, obviamente, mais caro do que desenvolver, né? Porque realmente não vai te trazer resultados ali na frente. Mas dentro do mundo de treinamento, dentro de encontrar as técnicas e os processos, onde que a gente mais vê ali é o colaborador ali se desenvolvendo, o vendedor se desenvolvendo, aplicando as técnicas, aplicando as boas práticas que a gente padronizou e tendo resultado. Porque no final do dia ele ganha mais comissão, ele ganha mais dinheiro também, então ele também está mais feliz e ele vai conseguir realizar os sonhos deles. Tem até uma história bacana para contar que quando a gente encontrou algumas técnicas ali de vendas, né, que faziam sentido para o negócio que a gente estava inserido ali, a gente pegou poucas e boas técnicas, treinamos, aí entra a consistência, a disciplina ali, 8 horas de sala de aula, com dinâmicas na prática, treinando os vendedores. Eles simplesmente começaram a vender 15% a mais do que os demais vendedores na mesma loja ali, comparando eles ali. Então foi algo que a gente conseguiu fazer um teste AB ali, controlar os vendedores e foi um sucesso que os caras falaram, porra, não sabia que só fazer isso já ia dar a diferença no que eu faço no dia a dia, né?
Então, as pessoas engajadas com as técnicas corretas, elas vão mais longe. E como você mapeia, Rubens, quais são, não sei se o nome é esse, as disciplinas ou conteúdo que você vai passar para a equipe? Você vê a fragilidade deles, você pergunta o que eles gostariam de aprender, como funciona na prática? O processo de descobrimento, né, de discovery que a gente faz ali, a gente fez muito com dados, né, com fatos e dados. Tudo ali a gente trabalha muito com fatos e dados, porque senão a chance da gente ter alguma suposição, alguma hipótese ali é muito grande, né? Do universo de 2.000 vendedores, a gente pegou ali 100 vendedores que estavam ali nos melhores quartis. Desses 100 ali, a gente separou uns melhores 20 ali que realmente despontavam, era fora da curva. E a gente começou a observar, focus group, né? Fazer ali um grupo focal, entrevistas com individuais com eles também. E a gente captou algumas coisas. E aí a gente foi para a teoria. E a gente viu o que tinha sobreposição. Tanto da teoria de vendas, de técnicas de vendas mesmo, quanto do que eles já faziam na prática, né? E aí, das histórias boas aqui que surgiram dessas conversas, né, do Focus Group aqui, um deles, né, um dos vendedores eventualmente me contou, falou assim, pô, Rubão, acho que o que mais faz diferencial aqui é o vendedor ter boleto para pagar, é o maior incentivo. E aí a gente falou assim, cara, isso daí não está escrito em nenhum livro, mas no final do dia é um engajamento, é uma motivação, seja ela intrínseca, né, ou extrínseca ali, que faz o cara dar o seu melhor ali todo dia, levantar e querer dar certo no seu trabalho, né? Mas eu acho que o precisar é um negócio motivador foda. Eu vejo, a gente contrata muito lá na agência, né? E aí eu vejo o pessoal mandando currículo e tem muita gente que dá uma percepção na entrevista que tá ali porque quer, mas que precisa. E tem gente que tá ali só porque quer. E é impressionante como a entrega muda, Rubão. Eu dou um exemplo que qualquer dono de empresa, ele tende a se dar bem porque ele precisa muito que aquilo dê certo, ele não tem plano B. Quando um funcionário entra porque precisa, é impressionante quanto era foda. Eu dei aula em várias universidades, mas eu dei uma aula numa faculdade que eu pensei que ia ser terrível. Era aquelas que não tinha nome, era aquelas que eram mal faladas e que se o aluno deixasse cair o RG na frente da faculdade, ele estava matriculado. E eu falei, cara, vai ser foda dar aula ali. Cara, já se passaram uns 15 anos. Tem tanto aluno em posição foda no mercado, e eu vi a gana de estudar, porque eu lembro que eles que pagavam o próprio curso, a grande maioria. Eles estavam se matando para poder pagar lá, de sair de um trabalho, que às vezes nem era o melhor trabalho, era difícil. E aí você vê, quando eu comecei a dar aula, eu falei, caralho, aqui é diferente. Porque não é aquele nada contra os outros de outras faculdades que o pai e a mãe estão pagando, mas eles precisam daquilo. Eu acho que o precisar é uma motivação filha da puta para você crescer, cara. E até uma história legal que foi o desenrolar dos nossos processos e treinamentos com as pessoas para técnicas de vendas, ali na hora que a gente encontrou o padrão, foi que a gente começou a desenhar a persona ideal que a gente queria para a posição de vendedor, para poder começar o recrutamento de pessoas que queriam mais do que o próprio líder, né? No final do dia, o precisar ali é a pessoa tá querendo mais do que você mesmo, né? Dar resultado, dar certo na vida, porque ela tem objetivos pessoais ali para dar certo. E aí a gente desenhou também todo um trabalho de persona do que a gente deveria ter ali de demografia, de qual que era o modelo ideal de vendedor que a gente deveria buscar no mercado de trabalho, para o time de atração ali também poder atrair e recrutar esses talentos, né? Então, transbordou um pouco até das disciplinas que a gente trabalha ali em processos, né, em projetos, para essa de recrutamento e seleção, né? É interessante que você falou que você é engenheiro, né? Eu me Então formei. esse teu número, a tua cabeça deve ser matemática, probabilidades, dá muito bem para isso daí, né? No final do dia, tudo que você consegue iterar, né, tudo que você consegue fazer o passo a passo ali, acaba sendo um processo, acaba sendo passível de automatizar. O que a gente não consegue automatizar é a empatia, é a escutativa, né, é o entendimento da história do outro e do cliente, do qual que é a necessidade do cliente ali, porque aí você vai ter aquela customização, aquela personalização, aquele talento para você dizer. Tanto que a gente, dentro do mundo de padronização, a gente não chama de script de vendas, né? A gente chama de roteiro. Que a gente te dá ali a espinha dorsal, os contornos para você poder fazer a venda. Não que você tenha que seguir ali, né? A gente brinca até, batata acompanha, não é isso, né? Não é a ideia do script ali de atendimento, linha de produção, mas sim os guias ali com as técnicas entre as etapas ali para que o cara possa dar o talento dele, dar o tempero dele, né? O vendedor ali, quando ele, de forma genuína, ele dá o tempero dele, aí a venda acontece, porque
rola o rapport, né? Rola a conexão ali entre o cliente e o vendedor e o cara passa a ser um consultor, vira um amigo, né? Certa vez a gente conversando lá, você falou assim, cara, às vezes eu me torno amigo dos meus clientes ali porque eles não têm com quem desabafar. E aí a conexão já rolou e aí a venda já aconteceu, né? Então as técnicas lá atrás de vendas já passaram por muito tempo, mas claramente você seguiu um roteiro. Então a cabeça de engenheiro me ajuda muito a estruturar para a gente poder ver começo, meio e fim, o que dá o start no processo, o que é a entrega do final ali, do processo que sai ali para outras pessoas, mas também sem esquecer esse lado humano, né? Eu acho que eu nunca tirei o pezinho ali do RH, da área de gente, para poder trazer essa conexão com o pessoal, conexão com o lado empático da coisa para trazer o resultado. Porque no final do dia, se eles não estiverem engajados, conectados, o resultado não vem. Você pode ter o melhor processo, o melhor produto, se as pessoas não estiverem capacitadas ou minimamente engajadas, conectadas com o propósito, o resultado não acontece, né? Pode até acontecer de forma momentânea, né? A gente brinca até que é um efeito de gráfico serrote. Você fica no eterno gráfico serrote, porque aí a pessoa pega, sai, vem outra pessoa, o resultado cai. Aí você treina de novo, faz todo o processinho, o resultado sobe e a pessoa vai embora ou muda de área, o resultado cai. E fica nesse eterno gráfico serrote e a gente nunca consegue ali escalar e trabalhar o nosso resultado para ficar sustentável, né? Mas uma coisa interessante que você falou é que para definir qual conteúdo você vai transmitir para eles, você escuta eles. Mas você não escuta eles no sentido de o que você quer aprender. Você escuta toda a jornada, todo o trabalho, toda a vida e fala, puta, eu entendi, tá aqui. Então você escuta e pega os insights do que você vai devolver para eles. Toda entrevista de mapeamento de processo é um grande trabalho de escuta. Porque no final do dia, o que a pessoa faz às vezes não está ordenado, né? Então você vai escutando toda a história de vida da pessoa e você vai tirando ali o que talvez faça sentido numa linha cronológica, numa linha lógica, que tenha conexões ali que traduzam-se em algum passo a passo, em algum processo, em alguma coisa nesse sentido. E de lá você pensa alguma coisa. Então a escuta ativa ela é muito importante nesse sentido, para você poder entender o que de fato você se padroniza e o que de fato é o talento, é ali da pessoa de cada um, né? Porque tem coisas que de fato não precisam ser padronizadas. A gente só padroniza aquilo que de fato é comprovado que converte mais. Porque durante esse exercício de escuta, a gente entende e mede aquilo que faz sentido e aquilo que trouxe resultado, né? O fazer sentido aqui trouxe resultado de fato? O resultado que a gente queria, a gente estava primeiro medindo os indicadores corretos para depois trazer o resultado, e aí veio o resultado. Teve coisas que a gente viu que não faziam sentido mais padronizar, porque era irrelevante, né? Correlação não é causalidade, né? Ontem estava discutindo justamente sobre esse ponto, né? Tem até um site que ele correlaciona várias variáveis que não tem nada a ver, como por exemplo a quantidade de mortes que acontece na África com a quantidade de vezes que Tom Hanks aparece no filme em Hollywood. Tem uma alta correlação, mas não tem nada a ver com a causalidade aqui dos processos, né? É interessante isso. Você fala assim, então, para definir o que eu vou dar de treinamento, eu vou ouvir ele. Para definir um processo de venda, você também escuta as pessoas ou é um número? São X pessoas que entram na loja, X que falam bom dia, X que não sei o quê. É uma coisa mais mensurada no número ou ainda também é no insight? Muito se dizia antes que era no insight, né? O insight é o que a gente chama do tempero do rapport que o vendedor cria com o cliente. Me explica o que é o rapport que você fala. O rapport é a conexão no final do dia, é o quanto que você consegue se conectar, encontrar pontos em comuns com o cliente e com você, né? Então, no final do dia, por exemplo, eu já fui empresário e o João também. Então a gente tem o ponto de ser empresário em comum ali e eu vou usar dessa informação, desse fato para me conectar com o João. Isso é a tentativa de quebrar o gelo ali, né, no final do dia. E na teoria eles chamam de rapport, né, de criar essa conexão com o cliente. E aí me perdoe, me fugiu o outro ponto. A dúvida é se quando você faz os processos de venda, eles também são insights ou são baseados em números, em porcentagem de acontecimentos? A gente tem a medição para entender o quanto de vezes que a gente acontece aquilo ali. Até um dos recursos que a gente fez que trouxe quantitativamente isso foi o quanto que a gente, incluindo um argumento ali de um contorno de objeção dentro do roteiro, ele convertia a mais. A gente mediu que convertia 6 pontos percentuais a mais quando ele usava aquele contorno de objeção. Mas como que a gente mediu isso? A gente foi assistindo os atendimentos e apontando. Toda vez que ele usava daquele argumento, daquele contorno de objeção, ele vendia mais. No final a gente apontava quem vendia quando vendia e quando não vendia.
Quando ele oferecia aquele serviço, aquele contorno ali para o cliente, 6 pontos a mais, né, 6 clientes a mais ali compravam. Esse foi um caso que a gente padronizou. Os outros que a gente não padronizou, a gente viu e falou, cara, a gente não tem ainda precisão estatística para padronizar, então não vamos colocar no padrão, porque pode se tornar uma burocracia. O oposto do padrão, né, quando você padroniza demais, aí vira uma burocracia. Aí a burocracia trabalha contra o negócio, aí perde-se o sentido, né? E como você sabe quando está virando burocracia e quando ainda está no legal? Quando fica engessado e quando você percebe que a venda ficou automática e aí os próprios resultados vão te dizer, né? Se você esperar por muito tempo, os resultados vão cair. Mas se você não esperar por muito tempo e já entender que ficou robotizado, ficou um negócio ali que não... Aí a venda não acontece, né? A gente está falando aqui de vender, vender, vender. Para a gente poder vender, a gente tem que entender o cliente, entender as necessidades. E às vezes a gente pode ter necessidades não mapeadas, que aí não vai entrar no processo. Mas se você seguir as técnicas ali que você tem dentro de um roteiro mapeado, que é o teu universo ali de vendas, a probabilidade da venda acontecer é maior. Pode ser que não aconteça ali. E a gente sempre trabalha com a probabilidade para que mais vendas aconteçam. E diz uma coisa, tudo então você precisa testar? Vocês testam tudo ou não? 100% a gente testa para poder padronizar, porque senão não faz sentido. Senão a gente está padronizando. A gente padronizou porque é uma política ou porque é um procedimento, né, por lei, obrigatório, regulatório, ou então porque a gente quer trazer os resultados. E aí quando a gente quer trazer os resultados, 100% do que a gente padroniza a gente mede primeiro, porque aquilo ali se provou no tempo, nas condições de contorno que a gente tem. Ainda assim, dentro do varejo, é um sistema aberto, é diferente da indústria, né? Eu trabalhei na indústria também, que é pressão e temperaturas controladas. Ali você tem o teu posto de trabalho, a máquina, a temperatura e tudo mais. Você consegue controlar muito bem o seu processo a nível estatístico ali de 0,01% ali, né, de acerto. No varejo, né, tem muitas variáveis externas que a gente não controla, né? Fluxo, inflação, dólar, né? Vários outros pontos que a gente não controla. E daqueles que a gente controla, quais que a gente consegue medir e encontrar boas práticas para padronizar? É ali que a gente encontra o resultado incremental. E os processos, quando você trabalha, Rubens, você começa quando e termina quando? Vou dar um exemplo. Você começa do bom dia do vendedor ou boa tarde até ele levar a sacolinha na porta, ou você foca nos momentos mais importantes? Toda a jornada de vendas a gente aborda do começo ao fim, desse jeito. E em algumas etapas dessas a gente encontra os gatilhos, né? A gente encontra as frases que são chaves, encontra as técnicas que eu tenho que aplicar em cada uma das etapas, né? Na hora que eu estou fazendo a etapa de descoberta, por exemplo, do porquê que o João está aqui na minha loja, do porquê que o João está aqui, eu vou fazer perguntas abertas, porque eu quero que o João fale, eu não quero que ele fique só respondendo sim ou não, né? Quero isso, não quero aquilo. Então eu vou entender um pouco mais da história, vou entender o porquê que ele veio aqui, vou entender como que está o contexto de vida dele agora, se ele está tomando café, se ele não está tomando café, para então eu poder sugerir alguma coisa que faça sentido, que aí depois eu vou para a etapa de apresentar, né? Porque aí eu já me conectei um pouco, eu já entendi um pouco das necessidades tuas, aí eu vou para outras técnicas, que aí é na etapa de apresentar e tudo mais, né? Eu até brinco lá, né? Na hora de você apresentar uma bebida lá, né? Você pode tanto apresentar a caneca assim, né? Dizer, ó, João, pode pegar aqui, né? Tá aqui o seu café, a sua bebida, enfim, quanto que você pode fazer assim, né? E aí, pô, você ainda continua tendo local de pega aqui, eu não sei se dá para ver, né, aqui na câmera, mas aqui quando eu te ofereço dessa maneira, eu estou te apresentando de uma maneira diferente, né? Eu estou te apresentando com uma técnica diferente, que eu agrego valor ao produto, né? E a pessoa até se sente mais valorizada nesse sentido. E aí tudo isso você faz teste, você mensura, a matemática é tua amiga, você vive no Excel. Digamos que a gente gosta de uma tabela ali, porque ela prova os dados, né? Quando a gente tem dados, fatos e argumentos ali, é difícil de você contestar, porque a gente de fato provou, né, por A mais B, que aquilo ali trouxe mais resultado, ali converteu mais, ali trouxe mais venda, ou trouxe um incremento ali nos produtos por atendimento, né, que a gente vende. E acho que quando tem um processo, acho que a gente ganha também em outra coisa, que quando você tem uma marca que tem 200 lojas, 300 lojas, você vai saber que a pessoa que está trabalhando em Curitiba ou em Recife vão atender mais ou menos da mesma forma. Então você tem uma padronização e um entendimento que você sabe o que está acontecendo na loja até para mapear, né? Mas a minha dúvida é o seguinte, os vendedores, eles no começo, eles são reticentes contra isso? De falar assim, puta, você tá mexendo no meu jeito de vender, eu sei como é que é, já fiz. Ou eles já aceitam de primeira quando vocês falam dos números e tudo mais?
Toda vez que a gente traz um novo processo, existe a resistência. Eu brinco que tudo é... Porque você está tirando todo mundo da zona de conforto. Você está oferecendo um novo jeito da pessoa trabalhar, um novo jeito da pessoa fazer as coisas que ela já está acostumada a fazer, né? Então você já está provocando a saída da zona de conforto, né? E quando você provoca a saída da zona de conforto, as pessoas de cara já oferecem resistência. Eu digo que às vezes a gente consegue descobrir e às vezes não, né? Você tem a resistência velada e a resistência dita, né? A proferida ali. Às vezes a pessoa fala assim, não, beleza, Rubão, ó, gostei, muito bom o processo e tal. Você vira as costas, a pessoa fala, rasga o negócio e fala assim, vou continuar fazendo do jeito que eu faço. Essa é a resistência velada. E tem as pessoas que falam assim, não concordo, eu sempre fiz assim e tal, né? Síndrome de Gabriela. Só que aí a gente mostra, olha, as lojas que estavam seguindo assim, não é à toa que elas estão aqui no topo do ranking. Alguma coisa elas estão fazendo diferente, olha. Esses vendedores aqui, eles estão no topo da tua regional, no topo da tua região. Por que será que eles estão aqui, né? Alguma coisa de diferente do que você faz no dia a dia, elas estão fazendo que você pode fazer também. Eu estou te oferecendo a oportunidade de você poder fazer agora também. E aí a gente vai começando o trabalho de programa de excelência, porque a excelência não é da noite para o dia, não é? Agora descemos um processo para as lojas, é até estranho, né, falar descer os processos, né? Implantamos os processos para as lojas e agora começa um processo que a gente chama de curva S de implantação. No começo é os early adopters, né? São poucos os que compram a ideia do novo processo e aí a gente começa a ter um incremento gradual até que tenha os resistentes lá, os últimos que são os mais difíceis de se converter, vamos dizer assim, aderir aos processos. Por isso que a gente chama que é um programa de excelência, porque a implantação ela é gradual e ela começa a trazer essa consistência, essa padronização ao longo de toda a jornada, independente da loja, independente do shopping, da região, do estado que você está, você vai encontrar um tom de voz adequado, você vai encontrar uma padronização ali similar ao que você vai ver em todos os lugares, mas com os seus jeitos, sem perder a regionalidade, né? A gente quer padronizar sem perder o tom ali, o saldo do tempero da região, né? E como você quebra essa resistência? É na conversa, mostrando o número, ou às vezes é esperando um pouco, porque naturalmente ele vai ver que os colegas estão vendendo mais, quem botou a técnica no ar e vai tentar. Como que vocês fazem no dia a dia? Aí entra o que a gente chama da nossa parte de engajamento e conexão, de engajamento e incentivos ali, que é a hora que a gente conecta todo o programa de excelência, todos os processos, todas as boas práticas, o gabarito ali, né? Imagina que você vai fazer o Enem, você precisa do gabarito, eu estou te dando o gabarito para fazer. Segue aquele gabarito que você passa de ano, né? Pensa que quando a gente faz todo o programa de excelência, se eu não trabalhar todas as motivações intrínsecas e extrínsecas ali, né? Todo o engajamento, a motivação, os motivadores dos colaboradores, não vai surtir efeito. Então a gente trabalha campanhas de incentivo, a gente trabalha a comunicação interna, o endomarketing, os rituais de liderança, que é muito importante. Cito aqui o Firmando Compromisso, né, do nosso querido Alex, que fez lá, que é um dos rituais que se conecta com o propósito de vida da pessoa. O Firmando Compromisso? O Firmando Compromisso é uma das primeiras reuniões, ali, um dos primeiros rituais que o líder faz com o seu liderado, que é um convite para que as pessoas ali se abram, conte a história de vida, né, e diga, cara, eu tô aqui porque eu tenho esses objetivos de vida, eu tenho esses objetivos de carreira, e também conheça um pouco da história do seu líder, e o líder ali é um momento de vulnerabilidade e de conexão entre o líder e o liderado. E nesse momento ele se conecta com os processos, com os resultados e com as campanhas que estão por volta para dizer, cara, aqui é um ambiente que você vai se desenvolver, a gente tem as ferramentas de gestão para você se desenvolver, e eu tenho aqui também, estou aqui como líder para poder te apoiar e te desenvolver, te acelerar, tanto na conquista dos seus objetivos pessoais, quanto dos seus objetivos profissionais. E aí o segredo aqui para dar essa liga, né, que a gente chama, é quando você conecta os objetivos pessoais, né, do liderado ali, com os objetivos da empresa, do que ele está fazendo na carreira ali, né? Então, cara, se você quer atingir a sua casa própria, o seu carro, pagar os seus boletos ali, ou dar um futuro melhor para o seu filho, ó, esse aqui é o caminho que você pode seguir dentro da empresa. Faça isso que você, né, cumpra essas etapas aqui que você vai conseguir, né? Use essas ferramentas, use desses rituais que você vai conseguir chegar lá, né? Então aí a gente dá essa liga aí, o cara vai, que aí ele já tá precisando, né? Voltando ao ponto que a gente falou. Aí ele precisando, você juntando o objetivo pessoal com o profissional, ele vai estar ali beliscando a azulejo, vai estar querendo fazer mais que você, né?
Cara, isso é tão legal, porque a gente está vivendo uma fase que a tecnologia ela está muito presente, a digitalização está muito presente, e eu sinto, é a opinião minha, que as pessoas estão muito individualistas. Então, tem um amigo meu que conta que na empresa dele, todos os funcionários saem na mesma hora, mas eles optam por cada um sair um pouquinho diferente do horário do outro, para eles não terem que ir juntos no metrô. Porque chega um momento e fala, puta, eu quero estar... Então, quando você citou esse firmando o compromisso, eu já imaginei que você ia falar assim, olha, quase um documento e falar, eu vou seguir as regras da empresa. E quando você falou do... que eu não conhecia isso, o firmando o compromisso é falar o porquê eu tô aqui. Assim, eu tô aqui por causa da minha filha, eu tô aqui por causa do meu sonho, eu tô aqui porque eu preciso pagar uma conta, eu tô aqui porque é meu sonho trabalhar no setor. Você cria uma empatia, não só entre o chefe, o líder e o liderado, mas entre a própria equipe. De eu olhar para o lado e falar assim, cara, aquele cara que trabalha comigo, ele tá aqui porque ele tem que fazer determinada coisa que é o sonho dele. Eu acho que dá mais vontade para você participar. E talvez, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta que tem a ver ou não, tenha menos sacanagem no jogo. Porque eu não sei se tem isso no teu dia a dia, mas eu já vi muita coisa assim de telemarketing. De uma pessoa roubar o cliente do outro porque eu quero bater minha meta. E quando você gosta do outro, você fala assim, não, peraí, esse cliente veio aqui já para comprar o produto, mas quem fez o atendimento foi o outro, deixa eu direcionar para o outro, não porque é obrigado, mas porque eu gosto daquela pessoa. Esse firmando o compromisso de entender o porquê a pessoa está ali, ele humaniza esse processo, né? E aí entra a beleza do líder e tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente está falando aqui de vendedores que usam técnicas para vender mais. E se o líder está conectado, fez o firmando compromisso com o seu liderado e sabe exatamente quais são... Cada vendedor é bom em alguma etapa, né? Tem aquele que é muito bom no acolher, tem aquele muito bom que é no apresentar, tem aquele muito bom que é de colocar um adicional, né? De empurrar alguma coisa ali a mais, tem outro que é muito bom de converter. O líder, conhecendo os propósitos de cada um deles ali, ele consegue extrair melhor deles e desenvolver ele, dizer, cara, eu preciso trabalhar mais, você é a tua etapa de acolhimento, você não está acolhendo as pessoas, está de cara fechada, amarrado, braço cruzado, vamos trabalhar a tua linguagem corporal? E aí os próprios pares, os vendedores, começam a ajudar ele. Pô, você não está querendo lá ajudar a sua filha, né, a comprar lá um negócio para ela e tudo mais? Os próprios pares começam a cobrar o colega de trabalho. E fica um trabalho que aí você vê realmente os times de alta performance no final do dia, que para a competição e começa a cooperação. Eles começam a se ajudar entre si e a loja voa, o time de vendas voa, né? Porque eles começam a se ajudar, cada um sabe ali do porquê que cada um tá ali e eles se conectam de fato porque tem um líder também esticando, puxando as etapas que cada um precisa desenvolver dentro das vendas, né? Isso é a mais pura realidade. 2 meses atrás eu promovi também uma pessoa na minha equipe e eu fiz questão, né, de contar para todo mundo da equipe e o time sentiu orgulho. Falei, pô, que legal, cara, que bacana, é isso que a gente quer e eu quero ver o desenvolvimento de todos. E eles comentaram e fizeram um depoimento de forma ali genuína, né? Dizendo assim, poxa, que bacana que a gente viu a sua evolução, a gente viu o seu desenvolvimento e agora você vai continuar entregando muito mais ainda. Então, a promoção ali no final do dia foi algo que atendeu tanto que ela vinha entregando os resultados, mas também para os propósitos de vida, né, pessoal dela, e o time celebrou junto, assim, né? Então foi bonito de ver essa conexão que teve com o time também, né? E é legal isso que você fala, porque quando você fala de processos e treinamento, a gente começa a poder metrificar o passo a passo, definir um roteiro desse passo a passo. Mas, do meu ponto de vista, eu não sei se existe resposta para isso, existe quanto um processo de venda segue esse passo a passo em porcentagem, quanto é o do vendedor. O quanto o vendedor coloca a sua verdade ou o seu jeito. Assim, não sei se eu vou explicar direito a pergunta, mas como fazer para que não vire um robô e que o João consiga continuar sendo João, o Rubens consiga continuar sendo Rubens, mesmo que todos sigam o mesmo passo a passo. O quanto por cento é meio que, como se fosse um ator de teatro, é o roteiro, e quanto por cento é a improvisação que ele vai ter ali, o licença poética para fazer? Isso, não tenho esse número, ainda não descobri esse número, porque talvez essa é a parte da arte, né? Tem alguns palestrantes, enfim, alguns consultores de vendas que eu acompanho, enfim, que eu aprendi muito também com eles, que eles falam, né, a arte de encantar os clientes, a arte de lidar com os clientes ali, porque tem uma parte também dessa arte, desse improviso, dessa parte que ele tem que entender de fato ali, porque tem técnicas, né, tem ali, né, armas da persuasão, enfim, várias técnicas que você pode adotar, mas e dentro de uma linha lógica, dentro de uma jornada do cliente que a gente chama, né, para você ir tirando os atritos, né, e aí também
tem a análise comportamental disso, né? Porque eu também tenho que entender o perfil comportamental do meu cliente. Aqui a gente já vai para o nível mais avançado de vendedor ali, que consegue entender que é um cliente mais extrovertido, um cliente mais introvertido, um mais falante, um menos falante, um mais analítico, um outro mais, né, criativo. E quando o vendedor consegue entender esse lado aí, você começa a trazer a arte mais para a ciência, né? Então hoje eu não diria para você 80-20 ou 50-50 do quanto que a gente consegue traduzir, mas do que a gente consegue dizer de comportamentos que a gente consegue discretizar e ali trazer técnicas para poder converter, para poder usar, e tem que ser genuíno, né? Porque a partir do momento que o João entende que eu estou usando uma técnica com ele, acabou o processo de vendas e aí você já perdeu o cliente, né? Então, a técnica só faz sentido se para aquele momento fizer sentido, né? Então, tem essa percepção que esse é o lado da humanização que a gente não consegue padronizar, que a gente não consegue robotizar. Se eu for lá e aplicar todas as técnicas que a gente padronizou, que a gente ensinou, vai dar ruim. Claro, não é para você usar todas, né? É a sua maletinha de... eu brinco que é igual um mecânico, né? Chega o carro lá para arrumar na oficina, ele abre a maletinha de gestão dele, ele vê lá, bom, que ferramentas que eu posso utilizar aqui, né? Que técnicas que eu posso utilizar aqui? Bom, eu vou pegar essa e essa porque o problema dele é no pneu. E aí ele vai lá e resolve rapidamente, né? Tem a famosa história lá que o cara gastou 1 minuto para resolver o problema, né? Para apertar um parafuso, né? O cara chega lá e fala assim, pô, você gastou 1 minuto para apertar o parafuso? Eu falei, mas eu apertei o parafuso correto, né? Imagina só se eu tivesse apertado o parafuso errado. E aí é isso que eu brinco das ferramentas. A gente treina em todas as ferramentas para o cara ser de fato um excelente vendedor, um excelente profissional, mas ele tem que ter discernimento ali na hora para poder entender o que faz sentido, né? E aí imagino também que o vendedor vai ter aquela maletinha de ferramenta fictícia que naturalmente ele vai simpatizar mais com uma ou duas ou vai dominar uma ou duas. E naturalmente ele vai escolhendo a que ele usa com mais frequência, né? É isso daí. Cada vendedor, e vai do perfil do vendedor também, porque da mesma maneira que a gente fala que o vendedor tem que entender o perfil comportamental do cliente, ele também tem o seu próprio, né? Então, o vendedor geralmente é mais extrovertido, depende, né? Muito dos vendedores, mas tem vendedor que é mais extrovertido, mais falante, enérgico, né? Em vias de regras, geralmente isso, sem querer estereotipar, mas... E aí encontra um introvertido, um que não fala muito, um que é analítico e tudo mais, e ele não consegue se conectar, porque são personalidades muito diferentes, ali muitos... Mas se ele consegue entender algum ponto de conexão entre eles, entender a empatia ou de alguma maneira se conectar, ele consegue ganhar o apreço, a autoridade. Porque no final do dia, ele tem que ter o conhecimento técnico, ele tem que ter o conhecimento ali sobre gestão de pessoas, mas ele também tem que criar autoridade em vendas, né? Autoridade naquilo que ele está falando com propriedade. Ser ali de fato um consultor, que a gente brinca, né? Porque aí ele consegue de fato demonstrar que ele está dominando ali, que ele está conduzindo o processo, a dança da venda, né? E diz uma coisa, você veio, no teu caso específico, você trabalhou num segmento de varejo esportivo, saiu, foi para um outro mais lúdico. O quanto que você usava em um, você pôde simplesmente replicar para o outro, ou teve que recriar? Que a minha dúvida é o seguinte, existe um formato que não importa o segmento que a pessoa trabalhe, o processo vai ser sempre a mesma coisa, ou sempre é muito diferente? Algumas coisas, e eu consigo tangibilizar, elas são iguais, o que eu brinquei, né? Processos e pessoas só muda o CNPJ. Mas no final do dia, são processos um pouco distintos. A jornada em si do cliente, ela tem uma coisa que tem que ser padronizada, que é a remoção ou a redução dos atritos, as fricções de interação que o cliente tem com a jornada dele como um todo dentro do percurso que ele percorre numa venda offline, vamos assim dizer. Ou numa venda online também, né? Em quantos cliques que eu consigo colocar o produto no carrinho e efetuar a compra, né? Isso tudo são barreiras, são atritos que eu vou tirando ali. Então, a análise que a gente traz, que você consegue traduzir de um lugar para o outro, independente do contexto que você esteja, é o quanto de barreiras que você tem dentro do processo de vendas, né? O quanto que o cliente está vendo barreiras ali, atritos, né? Que não está sendo legal para a experiência dele de compra, né? E aí a outra parte que é a que não dá para copiar, que aí a gente tem que entender mesmo, que é o conhecimento que a gente chama que está no Gemba. Aí é o chão de loja. Gemba é o chão de fábrica, né? Uma palavra japonesa para representar o chão de fábrica, que pra gente é o chão de loja, né? Tá ali na frente da loja, na frente do atendimento, ali acompanhando de perto o vendedor,
para você de fato entender quais são as boas práticas, quais são os trejeitos, o que que converte, o que que não converte, traduzir isso em números, em indicadores, né? Hoje tem muito de inteligência artificial que a gente consegue trazer de dados, apontamentos sistêmicos, que a gente não precisa depender ali de você estar assistindo para entender o que que a pessoa faz. Mas aí você traduz em números e aí traduzindo em números você anota ali o que faz sentido para você padronizar. E Rubão, diz uma coisa, você falou que nos segmentos tem mais ou menos a mesma... E dentro da tua própria rede, o processo é exatamente igual que acontece no sul e no norte, no nordeste, ou existem variações ou a variação vem do próprio speech do vendedor? Não, os processos em si que a gente desenha o mais padronizado possível para ficar o menos engessado, o menos burocrático e o mais replicável. Então a gente traduz o mesmo processo independente do estado, independente da região. Porque no final do dia, falando de vendas, a gente está trazendo um roteiro. E aí o sotaque é a beleza da coisa, né? Quando a gente vê lá o gaúcho falando com o sotaque dele, ou alguém ali, sei lá, em Minas, no norte, no nordeste, trazendo o sotaque, né, para aquele sotaque que é a tradução do correto ali, a orientação, a ferramenta que você está dizendo ali, use perguntas abertas, ele vai fazer a pergunta do jeito dele, com o sotaque dele, com o vocabulário dele ali, porque é isso que a gente não quer engessar de fato, né? E aí isso traduz numa empatia, numa conexão maior. Então o padrão em si, ele é o mesmo para todo mundo, independe da região. O que muda ali é o sotaque, né, o que a gente não vai padronizar de fato para não burocratizar. Mas além do sotaque, aí é uma dúvida real mesmo. Muda também um pouco do comportamento? Eu vou inventar aqui. Sei lá, pessoal do sul costuma comprar no cartão de crédito e da cidade XPTO com cheque. Vou inventar, nem sei se alguém ainda compra em cheque. Então o processo mudou. Olha, pessoal de São Paulo costuma comprar uma coisa e ainda levar uma segunda, é fácil mandar uma segunda ideia pro cara. No Nordeste, tô inventando, no Nordeste é difícil mandar uma segunda ideia pro cara. Existe esses comportamentos que se transformam por região? Ou isso você fala assim, João, aí já chega tão específico que não dá para entrar? Não, com certeza existe isso, a gente não padroniza nesse nível de detalhe, porque primeiro que essa é a beleza da coisa, essa é a beleza da venda. Não há necessidade de você padronizar isso, porque é isso que faz a pessoa dar o seu talento, o seu tom ali. Mas vou pegar o exemplo do meio de pagamento, porque o meio de pagamento é uma das coisas que a gente padroniza, simplesmente porque a gente está olhando para o caixa da empresa também, né? Então, pô, Rubão, por que você padroniza? Se na cidadezinha lá do interior todo mundo prefere pagar com cheque, né? E lá na cidade grande todo mundo usa o cartão de crédito. No final do dia, o padrão que a gente traz lá é, cara, o que vai beneficiar mais a empresa? É a venda no Pix? Então, beleza. Então, a primeira coisa que você tem que oferecer é o Pix. A única coisa que eu te peço é isso, tá, João? Oferece o Pix e se na tua cidade é o negócio do cheque, então é o cheque na sequência. Mas vamos lá, ó, o padrão diz, oferece primeiro o Pix, depois oferece o meio de pagamento, né? A gente sempre padroniza o que vai beneficiar tanto o que traz resultado para o cliente, quanto o que traz resultado para a companhia. Né? Então, eu não vou engessar o negócio aqui a ponto de chegar nesse nível de detalhe e dizer, cara, encontrei ali o que eu preciso traduzir para as pessoas em forma de que se ele não seguir, ele está fugindo do processo, né? Tanto é que a jornada de vendas, ela não acontece sequencial, né? Eu primeiro recebo o João, aí depois eu vou descobrir, aí depois eu vou ali contornar algumas objeções, depois que eu vou converter. Isso é uma linha temporal, né? O processo de vendas, por isso que a gente fala que vai muito do vendedor, do entendimento dele, de entender em que momento que ele usa, em que momento da jornada que ele está, para ele usar determinadas técnicas, determinadas ferramentas que a gente traz no padrão. Porque se ele seguir exatamente a linha cronológica, vai dar ruim, vai parecer um robozinho ali. Então a ideia é justamente tirar essa cronologia, né, de que ele tenha que fazer o passo a passo sequencial para poder, de fato, traduzir numa venda mais harmônica, né? Rubão, você vende empresas muito grandes, com centenas de lojas no Brasil, e aí tem um departamento como o seu, com algumas mentes pensando nisso. Mas você acha que processo e treinamento de equipe é para todo mundo ou não? Por exemplo, aquela senhora que tem uma bomboniere com um funcionário só, ou aquele cara que é da banca de jornal, é ele sozinho. Você acha que nesse caso tem uma licença poética de fazer o que quiser porque você já está sentindo? Ou ainda você daria uma dica, não, faça um processo, mapeie, muda? Aqui é o Rubão da gestão, né, como o pessoal me conhece, é o lado A. O lado B eu também sou empresário também, né, É verdade, você tem uma cafeteria. Tem um empreendimento aí.
E lá também eu tenho dois funcionários ali e a gente traduz também os treinamentos, né? E é incrível, João. Teve um mês ali que eu fiquei sem dar o treinamento para a equipe lá no time lá na cafeteria. Os resultados caíram, a conversão diminuiu, a quantidade de produtos por atendimento, né, que é o cara que leva um cafezinho e leva mais uma comida ou leva uma segunda bebida, caíram também porque os colaboradores pararam de ofertar, né? Ou seja, você repete o treinamento todo mês? O treinamento é de acordo com os resultados, né? Então eu vejo quais são os indicadores ali que eu caí, que deixei de entregar, e eu falo, vamos treinar, oferecer o produto adicional porque a gente está caindo nesse indicador, vamos treinar, oferecer tal produto porque a gente tá caindo aqui em conversão, o nosso ticket caiu, né? Ó, vamos oferecer esse produto, vamos promocionar esse produto aqui porque a gente precisa escoar estoque antigo, por exemplo, né? Então vai muito da tua análise numérica, do que você quer entregar ali, para você entregar um treinamento mais assertivo, mas ele é a sustentação que você precisa ter para os seus resultados. Então, tanto do lado A quanto do lado B, eu diria para você, os processos, os treinamentos, eles continuam acontecendo, ou eles deveriam sempre acontecer. No final do dia, né, eu tenho até uma amiga que ela está com ajuda para organizar o estoque. Eu falei assim, cara, vamos lá que eu vou te ajudar. A gente precisa primeiro organizar o negócio. Vamos arrumar a casa primeiro para depois organizar, para então depois a gente gerenciar os teus indicadores aqui. Não adianta eu falar para você, vamos colocar indicador aqui se a gente precisa organizar a casa antes, né? Então, os processos e os treinamentos, eles acontecem, independente se você tem um funcionário lá do lado B ou 2.000, 3.000 funcionários do lado A, né? E tem uma coisa que eu aprendi trabalhando na minha agência, atendendo cliente de todos os tamanhos, é que tamanho não é documento. Tem empresas muito grandes que são uma bagunça, e tem empresas muito pequenas que são uma bagunça, tem empresas muito grandes que são muito organizadas, empresas muito pequenas que são muito organizadas, né? Eu queria que, para a gente finalizar, se você respondesse uma pergunta, se quiser até olhando para a câmera, mas se você tivesse falar com um CEO, com um dono de um negócio, empreendedor pequeno, médio, grande, que ele ainda não tem processos na empresa dele, qual o primeiro passo para ele começar a se profissionalizar nisso daqui? Cara, o primeiro passo que eu diria é, e aí eu vou parafrasear a Abílio Diniz, grande Abílio Diniz, que ele fala que na vida tudo é processos e pessoas, né? A gente só muda ali a ordem das coisas. Mas o primeiro passo é fazer o mapeamento do que a gente tem de boas práticas. O primeiro passo que eu diria para qualquer pessoa que tem qualquer empreendimento ou que gera valor de alguma coisa para a sociedade é dizer assim, quais são as tuas boas práticas, né? O que você vê de boas práticas que você já entrega, que te dá resultado, que você é referência. Ali já tem algum indício de que pode nascer um processo, alguma coisa que é uma boa prática, que vale a pena você replicar para os demais. Porque provavelmente tem alguém da sua equipe, do seu time, que não está seguindo aquela boa prática, né? E aí você vem, o padrão por si só ele não é suficiente, né? Tem metodologias por trás disso, porque você precisa treinar, engajar, motivar aqueles colaboradores para entender o real propósito daquele processo. Você não está colocando um processo por burocracia, mas sim porque você identificou que aquilo ali traz mais valor para o cliente, traz mais valor para o negócio, para o teu negócio ou para a sociedade como um todo. Rubão, obrigado demais. É um prazer estar aqui com você. Aprendi muito. De verdade, me dá ideia, uma vontade de sair daqui e botar alguns processos. A minha empresa tem muito processo, mas não tem esse processo de aumentar ticket médio, não sei o quê, porque eu sou agência de publicidade. Mas quando você foi falando eu falei, porra, mas cabe também para o meu negócio isso. Quanto cliente poderia comprar um serviço que eu tenho, ele nem sabe que eu tenho. Então, um amigo que veio aqui ser entrevistado perguntou, cara, o que você ganha fazendo podcast? Eu aprendo pra cacete. Aqui eu já aprendi uma coisa muito bacana, eu queria te agradecer pelo aprendizado de hoje, cara. Obrigado, é sempre uma troca, João. O networking, ou o jeito como que a gente fala, é sempre sobre compartilhar, sobre dividir para multiplicar. Eu acredito muito nisso. A gente está aqui no mundo para servir, senão para que a gente serve, né? Eu falo isso muito no varejo. No varejo, ou você vende ou você ajuda a vender. Se você não está vendendo, então você tem que ajudar a vender. E no varejo, principalmente na parte de serviços, a gente está aqui para servir, senão para que você serve, né? É esse o propósito aqui da gente sempre estar aqui para servir, para compartilhar e para dividir um pouco, para sempre agregar aqui nos negócios e gerar mais riqueza para todo mundo. Rubão, obrigado demais, foi uma delícia falar contigo. E para você aí na tua casa, no trânsito, na rua, na casinha de sapê, muito obrigado e até a próxima edição do Vender, Vender, Vender. Valeu, pessoal!